Hoje eu tô aqui com o Fera, o Renatinho, veio lá de Goiânia pra gente rodar uns trampos aqui. Se apresenta aí pra galera, Renato. Oi galera, tudo bem? Obrigado primeiro pelo convite aí. Visitar aqui seu ateliê é muito legal, pirei. Meu nome é Renato, junto com o Douglas de Castro eu faço parte do Bicicleta Sem Freio, nós somos de Goiânia. Nós começamos a trabalhar em 2003, 2004, conheci o Douglas fazendo faculdade de artes visuais em Goiânia, e aí junto com mais 8 caras a gente juntou o Bicicleta Sem Freio. Aí ficamos nessa luta e tal, e hoje no bicicleta é eu e o Douglas só, né? A galera cada um foi descobrindo o que fazer, né, e tal, áreas que queriam estudar. Eu e o Douglas, como sendo burro, a gente só ficou mexendo com desenho, né, e tal. E aí estamos até hoje, assim. Foi mal, falei, pulei muito. Não, nada. Eu acho massa, eu já conheci os trampos de vocês lá, já tinha visto seu trabalho e tudo. Tem referência aí pra muita gente e tal. E aí tu começou já desenhava quando criança? Como é que é isso? Ou começou depois de mais velho? Então, cara, eu acho que eu sempre gostei de desenhar, assim, desde moleque, assim, pra mim nunca foi uma dúvida, assim, sei lá, essas paradas de faculdade, né? Eu sabia que eu ia mexer com desenho, assim, ou arquitetura, publicidade, né? Ia estar relacionado a isso. Aí, sei lá, no ensino médio descobri de design, né? Vi que fazia capa de disco, né? Capa de livro e tal, e fui pra isso, assim. Dei sorte de passar e a minha turma foi muito legal, assim. Nós somos muito unidos e tal, até hoje a gente, né? A galera estudou junto em 2003, 2006, e aí o Bicicleta, esse grupo de amigos, né, e tal, que eu acho que a necessidade não é de desenhar, assim, mas se expressar graficamente. Eu acho que as pessoas, elas, sei lá, a gente se encontrou nisso, nessa necessidade de se expressar. Eu acho que hoje a gente passa por todas as fases, né, papel, né, tecido, parede, e hoje acho que é o momento que eu estou aqui, né, experimentando na linguagem do papel, da serigrafia, né. Particularmente, assim, de um trampo pessoal, é a primeira vez que eu estou experimentando na serigrafia. É isso que eu ia te perguntar, mas tu nunca tinha impresso um trampo seu assim na serigrafia? Trampo meu mesmo não, assim, mas já como bicicleta já tivemos outras experiências. Mas aí é o do grupo, né? Isso, mas acho que essa é a primeira vez, assim. E eu acho que legal que aqui a gente está tendo a oportunidade também de experimentar, né, assim. É claro que existe um projeto, né, existe uma ilustração, mas eu acho que igual que a gente estampou também, não sei se é estampar, né? Sei lá. Estampar geralmente usa quando é em tecido, em papel a gente fala imprimir mesmo. A gente está imprimindo sobre outras superfícies, né, sobre outros papéis, em cima de outras tintas, né, igual você falou dos rascunhos, né? Eu acho que isso é legal, que isso também vai criar para as obras que nós estamos produzindo critérios sei lá, de únicos, né? Aquilo ali só vai ter daquele jeito, não vai. Normalmente as impressões elas né, sei lá, são numeradas, né, e tal. E eu acho que aqui a busca disso, assim, da experimentação gráfica, né, no suporte da serigrafia. Pô, isso é massa demais. Na faculdade, tu chegou a mexer com serigrafia alguma vez e tal? Fizemos umas aulas, assim, acho que no primeiro semestre, primeiro ano, a gente tem umas coisas mais práticas, assim, mas eu acho que não chegamos a literalmente imprimir. Eu acho que talvez é mais da UNB, assim, essa coisa da... na UNB rola isso. Existe essas oficinas, assim, mas... também já participei de algumas oficinas, mas assim, com o pessoal aqui de Brasília, né? Neno, Felipe Cavalcante, né? E a gente ia com essa parte da ilustração e os caras entravam com a parte da serigrafia, né? Ah, massa. Eu piro naqueles painelzão que vocês fazem lá, né? Eu acho muito doido aquilo, as paredonas de prédio, né? Os trampos gigantes, eu acho massa. Eu já fico empolgado quando eu imprimo um papel de 1 metro e tal, eu imagino vocês assim. Cara, foi muito doido, assim. A gente trampa com design desde 2004, vamos supor, segundo semestre de 2004. Mas aí rola, a gente, né, tinha um escritório, ateliê, tal. E em 2013 rola um convite. Hoje a Charlotte Duval, ela é nossa empresária hoje, mas na época ela era uma agente, uma curadora, né, e tal.
ela achou nosso trabalho na internet, ligou pro Douglas e falou assim, olha, eu faço um evento aqui em Las Vegas, de pintar muro. O Douglas nunca tinha pintado parede. Aí ele falou assim, olha, sei lá, vou ver minha agenda aqui, porque eu sou um artista muito requisitado e tal. Ele na cabeça dele, ele conta que ele só falava assim, ele só via assim, Las Vegas. Las Vegas, né? Ele só queria viajar, né? nada que a mulher falou. Ele só queria ter essa experiência e tal, e ela compra as passagens, emite e tal, as paradas e tal. Quando a gente assina o contrato, então tá tudo certinho, tá? E aí ele pega e fala, olha, pintar desse tamanho, não, ele nunca pintou não. Mas eu acho que são partes do processo, assim. Cada mudança, às vezes, você tá no papel, para serigrafia, você tem uma barreira, nossa e tal, será que vai dar certo e tal, né? Você tá no A3, no A4 pro A3, você tá sei lá, numa produção de um negócio, você sempre tem aquela coisa a dúvida, será que eu vou dar conta daquele outro formato, né? Eu também tenho isso. Você lembra quando você me mandou aquela primeira arte? 13 cores, todas as cores com transparência, se sobrepondo e outras coisas, eu olhei e falei, bora fazer isso aí. Você tem aquela dúvida, mas assim, depois é só uma transição, né, de formato e tal. Aí depois você aprende as técnicas, né, igual, sei lá, na serigrafia, né, um registro e tal. E aí você vê, né, tipo, não, é possível fazer, assim, assado, né? Você se aproxima de pessoas que já têm uma experiência maior, você troca uma ideia, você pede ajuda, e você desenvolve um projeto e vai fazendo e depois, claro que, mas toda parede, até hoje, assim, a gente fala assim, não, dessa vez nós não vamos dar conta, Eu tenho medo de altura e tal. É mesmo? Mas é muito doido, quando você está próximo à parede ali, você está focada na ilustração e fazendo o que você gosta ali, você esquece de tudo, cara. Aí parece que na minha cabeça é muito assim, nas primeiras vezes que eu chego na parede, e parece que depois pula para quando eu tô acabando. Né? Tipo, o cérebro desliga ali pra não ter. Cara, tem um lá em Goiânia mesmo, que quando eu vou lá, eu passo ali na rua, um grandão assim, isso, num prédio, que eu acho doido aquilo. 3, nós pintamos Geraldinho ali, foi uma campanha bacana da Ambev, com uma cerveja também Esmera de Goiás, assim, foi muito bacana. E a gente desenhou um cara que é para Goiânia, para os goianos, meio que uma referência, a cultura, né, assim, o Geraldinho, o cara contava uns causos e tal, acho que foi bem bacana também pra gente, assim, foi bem emocionante, assim, você passa também acho que a parede, essa arte, a arte em geral, né, ela te ensina muito, né? Ela te revisita com coisas do passado, você também experimenta coisas, é atemporal, né, cara? Isso é muito legal, assim. Não, o trampo de vocês é muito massa, como eu falei, é referência aí pra muita gente, assim. E o que eu acho legal aqui do meu estúdio, que eu tava até te falando, eu acho isso massa, é que muitas vezes eu recebo gente aqui, eu imprimo para artistas aqui que são pessoas que eu já admiro, já curto o trabalho, já acho massa, então eu fico super feliz de estar te recebendo aqui hoje e inúmeros outros que já vieram aqui, eu acho massa e assim, agradeço por a gente estar fazendo esse trampo junto e tá sendo um desafio também. Vou até pegar a tela aqui para mostrar que o cara pinta as paredes grandes e quando vai fazer serigrafia já quer fazer os negócios grandão também. Que o tamanho da tela. Olha o tamanho da tela. Olha o tamanhozinho da tela aqui do garoto. Dá pra pensar ainda. Ainda dá pra fazer um pouquinho maior nas próximas, mas aí, em breve esse aí vai estar disponível e vai ficar lindão esse trampo. Massa. E aí, me fala como é que é o Renca lá. Então, o que é? Depois da pandemia, muita gente teve que dar uma reinventada, assim, né? A gente já viu alguns projetos, assim, né? O bicicleta era num ateliê, era numa casa, depois a gente teve que mudar, e aí acho que o Renca é a junção, né? Eu, Douglas, Danilo Witt, o André Morbeck e o Matheus Dutra. É um ateliê coletivo, né? Também é uma loja que a gente também atende, tem uma produção para uma produção pessoal e tal, para sair, né, dessa vazão. E o ateliê que a gente pinta as telas lá, assim, é um galpãozinho de 8x8
E ali a gente está trocando ideia, aprendendo, conhecendo mais cada vez mais os outros caras. São caras que a gente admira. Porque, fazer uma oficina de serigrafia lá, bora, qualquer dia bora, desse. bora. E também é uma vontade de a gente fazer alguns festivais, fazer umas produções do Renca, né? Com os brothers, assim. Produzir coisas, ocupar o centro de Goiânia com pinturas de grandes formatos, né, e tal. Eu acho que essa é a nossa galera lá que a gente experimenta. E Goiânia é massa que, assim, às vezes a gente, até aqui em Brasília mesmo, que já tá perto, eu fui saber, assim, não tem tanto tempo. Mas Goiânia tem uma cena cultural muito ativa, né, assim, bem rica lá, inclusive. A gente vem de uma galera que ia muito nesse festival. Tinha uma cena de produção de festivais de música independente muito forte, assim. Goiânia Nós, Bananada. Tem né? muita banda massa lá em Goiânia, tem né, cara? a Monstro Discos, a Consultora, o Fabrício Nobre, que hoje tem em São Paulo e tal. A galera já vinha com umas produções assim. E aí a gente começa também trampando com essa galera, fazendo post de evento para essa galera, né? Fazendo os cartazes para esse pessoal. E aí é onde que a gente cai, né? Começa a fazer as primeiras experimentações assim, de cartazes, né? Para festivais e tal. E eu acho legal, de Goiânia, eu sou suspeito para falar, gosto muito da minha cidade, gosto muito da culinária, né? Gosto muito do povo, é um povo muito massa, muito festeiro, assim. Pois é, eu tenho gostado, tenho ido em eventos em Goiânia, mas como eu te falei, assim, às vezes a gente fica com aquela ideia de que só São Paulo que tem coisa, aí não, pô, que Brasília tem uma cena bem forte também e tal, mas Goiânia tem muita coisa massa. Eu pirei cara. aqui, porque fiz uma feira, né, acho que é Rabiscão. Rabiscão, eu pirei, assim, fui convidado e tal, pra gente participar, eu choquei, eu quero vir na Motim, né, na Liga Pontos, eu quero também, aquele esquema também, assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, né, eu fico pensando assim, nossa, Goiânia podia também, Goiânia tem umas feiras e tal, mas aqui, quando eu vim aqui, eu fiquei muito legal dessa cultura da feira, né, das edições independentes, é muito massa isso, né? Isso é assim, é relativamente novo aqui em Brasília também, começou a acontecer mais de uns anos pra cá, mas realmente tem acontecido muito, e muita molecada nova, fico feliz quando eu vou nesses eventos, você vê molecada novinha mesmo, eles já produzindo coisa massa e tal, serigrafia, xilogravura, muita coisa bacana, a galera fazendo uns grafite massa, então eu acho muito fera isso. Eu acho que na nossa época que era mais canseira, que não tinha tanta informação, agora tá tudo, né, tipo celular, você consegue fazer um monte de coisa. Até na serigrafia mesmo, assim, eu não tenho tantos anos assim de serigrafia, mas eu fico vendo como é que era antes aí, e hoje em dia é muito mais fácil, né, de produzir serigrafia. E tu já veio aqui hoje, já imprimiu aqui e tal, já participou um pouco do processo. O que você tá achando assim da serigrafia na prática? Curtiu o resultado? Assim? Cara, é surpreendente, assim, acho que o seu nível de, sei lá, de tecnologia, o acabamento fica muito fantástico, assim, essa máquina é foda, né, cara? Essa aí, né? Cara, você tem que ficar se ligando, assim, que ela levanta e tal. Mas eu acho que o mais legal é isso da serigrafia, eu estava falando assim, eu acho que a serigrafia, ela é uma das primeiras formas de impressão e de replicação, né, tipo, de uma obra, né? Sim, assim, sim. E eu acho que é tão doido que uma coisa que é tão antiga, mas ao mesmo tempo tá tão moderno, assim, né? Tá tão atual, assim. E o princípio é o mesmo. E o legal é isso, que o princípio da serigrafia é o mesmo. Hoje, isso que eu faço aqui, é o mesmo que os caras faziam 3.000 anos atrás, assim. Nossa, isso é muito doido, né, cara? O princípio é o mesmo, é ali passando tinta numa tela e o desenho sair numa outra superfície. Isso é massa, né? E é doido também que, assim, às vezes também a pessoa tem a gente tá falando, tem esses dois pontos. Às vezes é a precisão de um trabalho que tem que ser extremamente minucioso, que os milímetros, que o registro tem que estar igualzinho, bater certinho. E no outro também dá para você desenhar na tela, igual você falou, né? Dá para fazer sobreposição de cor, dá para somar as cores, né? Eu acho que isso que é o grande desafio e o negócio massa, né? Assim,
Cada obra vai ter uma onda, um trabalho, um desafio daquela, né? Assim, Sim. eu acho que a experimentação ela também vai estar ali. E a serigrafia ela traz inúmeras possibilidades, né? Você tem assim, hoje em dia você tem uma variedade enorme de tinta, você tem tinta fluorescente, tinta que brilha no escuro, tinta transparente você pode usar no trabalho, tinta metalizada, então a gente tem uma variedade de coisas que a gente pode usar, experimentar e fazer um trabalho eu acho que é isso que a gente vai poder fazer aqui. Vão ser uma série de 3 gravuras, né? E nessas 3 gravuras a gente vai trabalhar desde do registro batendo certinho, né? E depois até da experimentação de tinta sobre cor, né? O que bater vai dar, certo? No papel, outra no papel metalizado. No papel metalizado, né? Isso vai ser massa também, vai ser bem bacana. Assim, outro tipo de estrutura. Naquela ali, o que eu vou usar, que eu acho que vai ficar mais massa, nessas aqui a gente usou, até mostrar aqui, assim, a gravura não tá pronta ainda, né? Mas aqui a gente já imprimiu 2 cores, o Renato já veio aqui hoje, me ajudou aqui com a impressão do vermelho. Essa daqui foi tinta fosca, né? Mas naquela lá do gato, que é a que eu mostrei a tela, vamos usar ali no preto uma tinta brilhante, que vai dar um relevozinho naquele papel metalizado e vai ficar interessante ali, porque tem isso, né? A tinta, aqui eu só trabalho com tinta base de solvente, com tinta vinílica, eu não uso tinta base d'água, porque no Brasil a gente não tem uma tinta boa base d'água para serigrafia. Na Europa o pessoal usa muito tinta base d'água em papel. Eles têm uma linha de tinta acrílica lá da Speedball, que é muito boa, mas aqui no Brasil a gente não tem. Então as tintas para serigrafia base d'água aqui, para papel, elas não são de boa qualidade. Serve assim, pra você fazer uma sacolinha, uma caixa, um negócio assim, mas para impressão que precisa estar certinha não é legal. Então, as tintas vinílicas você tem ela, o brilhante ou fosca. Então, dá pra gente ir brincando com isso também. Né? Isso é massa. Né, o futuro, as possibilidades são infinitas, né, cara? Então, mais uma vez, obrigado pela presença aí, Renato. Agradeço demais e agradeço pelo papo também, e a gente vai finalizar essas gravuras e serão as primeiras de muitas. Obrigado, gente. Quem puder acompanhar o trabalho aí, é @bicicleta sem freio, e também do meu pessoal é Renatinho BSF. E tem o ateliê que é Renka, RENKA. Que em breve eu vou estar lá fazendo uns vídeos, eu não conheço ainda o Renka, o ateliê dos caras, mas vou lá visitar, fazer uns vídeos, tirar umas fotos lá e conhecer o restante da galera também. Massa. Tá convidado também. Valeu, Renatinho. Obrigado, velho. Valeu demais.